Bem-vindos a todos ao nosso segundo episódio de 2025 do nosso podcast. A saída é para dentro, a única saída é para dentro. Eu espero que cada vez mais isso fique claro para você, ouvinte, né, desse nosso podcast, porque essa é a única coisa que você realmente tem controle. Todas as outras, o controle, ele é limitado. E quando você descobre que genuinamente a saída é para dentro, você encontra o caminho de um estado de espírito e até mesmo de uma vida muito mais realizada. Então vamos lá. Lembre-se de quem você é. Pessoal, talvez você já tenha ouvido eu falar aqui sobre você ter uma mente e essa mente é constituída de pensamentos, de emoções e de você ter um corpo. Todas as tradições antigas ensinam que você não pode ser aquilo que você tem perspectiva sobre. Ou seja, quando você fala eu não tô me aguentando, quem que não tá aguentando quem? Quando você tá com aquela voz na sua cabeça, ruminando um determinado assunto, quem que tá falando e quem que tá ouvindo? Então essa voz, né, na sua mente é conhecida de forma popular como o ego. Então muitas pessoas, elas, eu acredito sem nenhuma, não com uma má intenção, mas elas falam algo que, de acordo com a minha experiência, não é verdade. Eu talvez já tenha falado essas inverdades no passado por ignorância, que é que nós somos a soma das nossas experiências. Negativo. O meu ego é a soma das minhas experiências, mas eu não sou a soma das minhas experiências. As minhas experiências são muito pequenas comparado com tudo que está acontecendo na vida. E é engraçado que uma vez eu estava numa aula e o meu professor estava falando justamente sobre isso, onde foi feita uma pesquisa e nos Estados Unidos, geralmente as pessoas são mais republicanas ou democratas. Tem os liberais também, mas assim, vamos dizer que a maioria é ou republicana ou é democrata. São dois partidos principais lá. E o meu professor estava falando de uma pesquisa que foi realizada, no qual um determinado canal, ele é descaradamente republicano e o outro canal, ele é descaradamente democrata. E quando ele estava explicando, ele já estava deixando claro, olha, eu não estou falando em questão de certo e errado, né? Nada disso, eu só estou relatando como a exposição contínua dessa pessoa a uma determinada informação vai influenciar a perspectiva dela. Não, talvez vai influenciar. E que daí era observado que o comportamento daquela pessoa, obviamente, estava sendo determinado pelo tipo de informação que ela estava tendo acesso. Agora,
quando se trata da nossa vida, todos nós tivemos desafios na nossa realidade, né? Desafios na nossa infância, na nossa adolescência, temos desafios, né, no dia a dia. Nós só consideramos desafio algo que precisamos vencer, porque se você faz algo ali naturalmente, né, vamos dizer assim, né, você gosta de cozinhar e você faz uns ovos para você não chega para alguém e fala: "Nossa, hoje eu me superei". "Mas o que aconteceu?". "Ah, eu fiz uns ovos hoje". Ninguém fala isso, é normal para você, você vai lá e faz. Ninguém fala assim: "Nossa, hoje foi difícil hoje cedo". Por quê? "Ah, eu amarrei meus cadarços". A não ser que você tenha tido um problema, né, Deus queira que isso não aconteça, mas você teve, você não consegue mais amarrar e de repente você resgata as suas os seus movimentos motores finos e, né, e você obviamente agora aprecia algo que você nem tinha como algo que você apreciava, né. Isso acontece com muita gente depois de um acidente, alguma coisa que ela perde temporariamente um movimento, de repente agora ela aprecia aquele movimento, ela né, ama caminhar porque ela ficou um tempo sem caminhar, porque ela quebrou a perna ou algo assim do tipo. Através então de uma mudança de perspectiva, né, através da relatividade. Então nesse caso, o ego, não você, é algo que você tem, sendo a soma das suas experiências, quando algo foge da ideia de você ser capaz ou não, né, de acordo com o que está guardado aí dentro desse, vamos dizer assim, desse personagem que todos nós temos, nós começamos a usar termos como: "Ah, eu me superei, foi um grande desafio". Mas desafio para quem? Foi desafio para quem? Daí você vai começar a entender essa ideia do ego. E que pro ego, a vida, ela costuma ser muito, muito, muito difícil. E mesmo para aquela pessoa que lapida, né, cuida muito bem do ego dela, ou seja, ela tem um ego espiritual, ela faz uma atitude espiritual para um ganho, ou seja, não é algo que ela simplesmente quer fazer, não é algo pensado. Todos nós já acredito, já tivemos esses momentos, né, de tentar comprar o nosso relacionamento com Deus, como se isso fosse possível, né, um absurdo. Mas a gente a gente age a partir desse personagem que acredita que algo deve ser evitado, porque causa dor, e algo deve ser conquistado porque existe um benefício nisso, seja o benefício aceitação das outras pessoas, o amor delas ou alguma coisa assim do tipo, a gente está buscando algo. E quando essa circunstância foge no escopo dele de ação, a gente fala: "Nossa, eu me superei". E todos nós fazemos isso. E a grande questão é que quando a gente se perde no personagem, e se esse personagem, obviamente, ele passou por grandes desafios, a nossa vida fica difícil, porque agora eu começo a determinar o que é possível ou não para mim, de acordo com experiências que não necessariamente determinam o que minha vida pode ser. Então, no episódio passado, se você não assistiu o primeiro episódio aqui de 2025, eu sugiro que você assista de novo, que a gente vai tentar trazer esses tópicos um pouco mais profundos para vocês, porque o resultado disso, o resultado de se buscar o entendimento desses conceitos, eu vou dizer para você qual é, tá, pessoal? É a emancipação do ego, ou seja, eu não estar mais limitado. A minha realidade, a minha experiência de vida não está mais limitada pelo fato de eu não ter conhecimento, ou de eu ter vivido uma circunstância que diz que eu não sou digno, subconscientemente, de abundância, de prosperidade, de saúde, de alguma coisa em minha vida.
Porque é assim que eu interpreto. Porque o personagem, o ego, né, esse personagem que a gente tem, essa, né, ele ele viveu uma circunstância que ficou implícito pra ele, né, não pra todo mundo, mas pra ele que ele é isso. Então, consequentemente, agora eu estou sendo o meu passado. Eu estou sendo a história que muitas vezes foi vivida a partir muitas vezes não, né, a vasta maioria das vezes foi vivida a partir da perspectiva de que você tá limitado. Então, por muito, muito tempo, você deve ter ouvido falar sobre a superação de crenças limitantes. E eu tenho uma notícia para te dar nesse episódio: todas as crenças são limitantes. O fato de você ter que crer em algo já subentende que a outra coisa não é digna de se crer. Então, por exemplo, vamos dizer que tem 1000 religiões, então a minha tá certa e 999 tá errado. E daí eu brigo com essas outras pessoas porque elas acreditam em algo diferente de mim. Então, é tão interessante como a gente tá vivendo daí uma verdadeira ilusão, porque você fala assim: "Ah, acho que eu vou fazer, um curso de culinária em tal lugar porque, eu ouvi dizer que o lugar é muito bom, tal". Dessa pessoa fala: "O quê? Não, você não sabe, a dona lá xinga, manda todo mundo pra me xinga as pessoas". E daí um pedacinho de informação que a pessoa deu já mudou sua opinião, você já nem vai fazer mais, você já desanimou. Não, fala que é muito difícil, você não sabe, você não tem noção. Você você deixou um pedaço de informação, pessoal, você entendeu? Determinar totalmente seu comportamento. Sem nem às vezes questionar. Quantas vezes isso já deve ter acontecido? Quantas vezes? Por quê? Pra você ver como esse personagem, ele é frágil. E como, se você não estiver disposto a lembrar-se de quem você é, imaginando que a vida fosse esse processo da gente tentar lembrar quem a gente é, para que a gente possa aumentar drasticamente o nosso senso de realização e da vida. Por quê? Porque por detrás disso tudo existe algo muito mais estável, muito mais presente, chamado ser. E o ser, pessoal, ele, o nosso ser, formou esse personagem e talvez tenha formado esse personagem de uma forma inconsciente até agora. O ser, ele não está limitado pelo personagem. Você consegue acessar uma consciência na qual você simplesmente solta o ego. Você não tem que matar o seu ego, não precisa. Muitas pessoas optam por esse caminho, mas aí eu não sugiro, porque, né, no ego não tem só coisa ruim, obviamente tem habilidades que você pode ter adquirido. Só que o que eu tô falando aqui é a parte da nossa mente, no caso, né, dessa explicação aqui, seria mais relevante essa parte nossa que vive em defesa de algo, né? E lutando para conquistar algo que não necessariamente vai realizar. Então, o ser, ou melhor, a consciência ou a sua alma, a gente pode usar essas 3 palavras, tá? Ser, o ser, a consciência, que é quem você é. E daí você tem um ego, e esse ego, então, ele nada mais é do que a soma das experiências. Se ele tá determinando, se essa voz na sua cabeça tá determinando o que você vai fazer, o que você vai viver, o que você não vai viver, muitas vezes roubando noites de sono, adoecendo você, porque, né, a vasta maioria das doenças é de cunho nervoso, e o seu sistema nervoso ele está sendo determinado pela forma como você se sente, a forma como você se sente tem raiz em padrões de interpretação que estão alojados na sua memória, que você não tem nem mais consciência. Agora você tem essas emoções compulsivas sendo produzidas, modulando seu sistema nervoso ficando exausto, daí o sistema hormonal também, imunológico também, tudo começando com uma atitude nossa, inconsciente,
e esse comportamento sendo mantido, ele se tornando compulsivo, quando você consegue se tornar consciente de quem você é. E daí você ouve essa voz falando na sua cabeça, ao invés de lutar contra ela, você simplesmente começa a testemunhar que isso existe. É interessante, né? E a gente consegue, de repente, deixar ele quieto, deixar ele falar, ou seja, deixa ele falando, como se a gente conseguisse. É uma prática que no começo ela parece ser, né, difícil, mas o benefício dela é muito grande porque ele traz liberdade. Liberdade, que liberdade que eu tô falando? Liberdade para ser quem você quiser ser, para sua vida se enriquecer mais e não tá limitada por causa daquela mente dizendo que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo. Então isso seria a prática de todas as práticas. A dissolução de uma história que impede que você seja tudo que você deseja ser. E quando eu falo, às vezes deseja ser, é pelo simples fato de que você quer viver a vida plenamente, completamente, e não ficar limitado a um personagem que, por mais que ele possa ter, né, muita conhecimento de algo, talvez ele não tenha sabedoria. E não está vivendo uma vida em que as experiências dela são novas, no qual ele se permite viver novos momentos, que ele não fica tentando fugir de certas circunstâncias ou postergando a felicidade para quando algo acontecer. Você não é a sua mente. Você não é as suas emoções, você não é o seu corpo. Esses são partes do teu ser, mas quem você é a consciência. E parte dessa sua mente também é chamada de mente criativa. E se sua mente compulsiva do ego não está roubando toda a sua atenção, você é capaz de pegar essa mente sua, que é capaz de criar e fazer coisas extraordinárias, e colocar você em experiências novas, em, em novas oportunidades de vida, em novos momentos. Porque ela não vai ficar fazendo você antecipar problemas o tempo todo, lutar contra o desconhecido, ficar tentando prever o que vai acontecer, como se, né, você pudesse evitar alguma coisa. Um pedaço nosso no passado preso, né? E outro pedaço nosso dividido, preocupado com o futuro que, né? Total suposição. Eu Logo no começo, quando eu tava voltando dos Estados Unidos para o Brasil, eu tinha um treinamento chamado A Ciência do Sucesso. E a introdução desse ensinamento, um material de introdução, tinha uma brincadeira no qual a pessoa, ela recebia um cheque de um valor alto. Então, na época, talvez você nem saiba mais, né, o que é cheque, né? Era um papel, né, que você escrevia ali o valor, dava para alguém e a brincadeira é: eu vou te dar, eu tenho aqui em mãos hoje um cheque de R$1 milhão, eu vou te dar. E daí, você, de todas as pessoas, ganhou esse cheque. Daí eu brincava com a pessoa assim no seminário e daí eu falava: como você se sente? Ai, que feliz, no caso eu não sei o quê, eu vou poder fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Só que assim que ela falava tudo isso, falava: só um segundo, eu esqueci de informar você um detalhe. Esse cheque é pré-datado. Ele, ele é para daqui 2 anos, você não tem como sacar ele. Então, um pedacinho de informação que eu mudei, essa pessoa talvez o sentimento dela ainda seja bom, mas agora é um pouco diferente. Antes do cheque também. Então eu brincava que que
que ela agora, obviamente, ela vai ter que esperar 2 anos para sacar esse cheque. E que no final do dia mudou, mas não mudou tanto. E tudo isso que aconteceu não é real, são apenas informações. Então a gente faz, obviamente, uma brincadeira e a mente dessa pessoa está pregando essa peça. Então é possível que, por mais que a gente tenha vivido certas circunstâncias no nosso passado e elas não foram agradáveis, só que assim como o cheque, só que é predatado do passado, não está acontecendo agora, e eu estou dizendo como que eu me sinto, porque há 2 anos atrás eu recebi esse cheque sem fundo. Já parou pra pensar quão profundo é isso, não? Eu não estou consciente de quem eu estou sendo. Eu não sei quem eu sou. Então eu estou deixando esse personagem determinar a minha qualidade de vida. Então, pessoal, eu tenho um convite para você. Pra gente junto aqui, ao longo desse ano, começar a praticar, reconhecer quem nós somos de verdade. Ter isso como uma prática, sabe? Semanal nossa, ou né? A cada encontro que a gente tenha, praticar, reconhecer quem nós somos de verdade. E que uma mente é algo que eu tenho, e assim como a gente pega as coisas com a mão, a gente tem a tendência de pegar as coisas com a nossa mente e você vai praticar soltar essas coisas que não tem necessidade. Que aconteceram há anos atrás, você está segurando e determinando como vai ser a sua experiência de vida. Limitando tudo que você pode viver a uma imagem do passado. E isso que você vai praticar comigo vai trazer a você claridade. E claridade é poder. Você não está limitado a essa claridade de quem você é. Por isso que no começo desse episódio, eu falei o título, o nome, o tema desse episódio é Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Para quê? Para que você não permita que essa história, seja lá qual for, determine a sua experiência de vida. Que você consiga ter várias vidas dentro da sua vida. É isso. Aproveitar para deixar uma notícia aqui para vocês. Agora, dia 24, 25 e 26 de janeiro, nós teremos o nosso maior encontro anual do bem aqui em São Paulo, capital. O nosso seminário de autoaplicação. Você está assistindo, tem a oportunidade. Se você tem condições de fazer, faça. Eu prometo que você vai ficar muito feliz, porque, como eu disse no último episódio de 24 e nesse episódio passado, também o último, sobre as energias do ano 9, de desconstrução, e eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade muito grande de recomeçar, né? Elas têm a tendência de lutar contra recomeços, lutar contra términos de ciclo, perpetuando, né, dores desnecessárias. Esse seminário vai elucidar muito sobre isso e vai te ensinar uma prática, a mesma que eu uso até hoje na minha vida, de autocuidado com os protocolos do bem, que permite você gerenciar sua mente, gerenciar suas emoções, literalmente a partir do ponto de vista da alma, da consciência. Você não sendo mais essas coisas, algo que você tem e você cuida. Você não precisa ser a soma das suas experiências, você pode criar novas experiências, desde que você lembre-se quem você é. É isso, galera. Espero que vocês, mais uma vez, tenham curtido esse nosso ângulo aqui de entendimento sobre esses assuntos profundos da vida, mas que com o tempo e com prática, né, como qualquer coisa, permite que a gente se lembre de quem a gente genuinamente é. Valeu, galera. Até mais.